Hello, hello, welcome to Lesson 4 de como fazer perguntas, parte 4. Em inglês, obviamente, porque francês aqui não vai ser, né, galera? Na verdade, em vez de como fazer perguntas, essa série também poderia ser considerada de como montar perguntas, né? Bom, mas você vai entender isso com as outras séries aqui desse conteúdo, porque a gente vai cobrir assuntos variados, onde você vai também pensar em outras estruturas de frase. Por enquanto, vamos dar uma incrementada naquilo que nós já aprendemos com uma quick revision. Quick revision. Special verbs invert. Você já sabe isso da Lesson 1. Quais são os special verbs? Be, do, have, can, could, would, should, etc. Como é que se fala etc. em inglês? Etc. Só com sotaque. É isso. For all others, use the verb do. Ok? Para todos os outros verbos, verbos normais, normal verbs, nós usamos o do. In questions, the special verbs do, be, and have are conjugated. Normal verbs are not. Então, vamos lá. Em perguntas, os special verbs do, be e have, o trio fantástico, are conjugated, são conjugados. Normal verbs are not. Verbos normais não são. Rule number 4. Tá preparado? Já bebeu seu café? Já tá alimentado? Que essa aqui é uma bomba. Rule number 4 é the verbs do and have are both special and normal verbs. E aí a coisa ficou muito louca, porque o do e have são ambos special verbs e normal verbs. Você não estava preparado para isso, né? Eu também não. Exemplo. I do the work. O que é do the work? Eu faço o trabalho ou o serviço. Nessa frase, o do, ele não está auxiliando nada. Ele está expressando que você está fazendo alguma coisa. Eu estou fazendo o quê? O trabalho. Eu estou fazendo o serviço. Ou estou, por exemplo, fazendo as louças, que é lavar a louça. Estou fazendo alguma coisa. E o fazer é um pensamento completo. Aí o que acontece? Do, nessa frase, está como verbo normal. Ele não está auxiliando outro verbo. O que acontece? Ele permanece aqui, do the work, permanece como do the work, e aparece um outro do na parada e fala: eu vou ser o super-herói dessa frase para inverter ali com o I. Então, como é que fica? Do I do the work? Eu faço o serviço. Eu faço o serviço? Ou será que eu faço o serviço? Ok? Então, não é que houve uma multiplicação aqui de do's, não. Esse do, dentro dessa frase, está como um verbo normal, permanece, e aparece um outro do, que aquele do é um special verb, aquele é auxiliar. Ele auxilia realmente nessas situações em que o do está muito ocupado fazendo o trabalho, ok? Mais exemplos. He does the dishes, como eu falei. Ele faz a louça, que é uma forma de falar, ele lava a louça. Então, he does, que a gente sabe que o does, ele está aqui num statement, ele vai ser conjugado, beleza? Mas como ele é special verb dentro daquele trio fantástico, ele também vai ser conjugado ali, porém, o que aconteceu aqui? He does the dishes virou uma pergunta e ficou he do the dishes. O que aconteceu aqui? Muita calma. Como eu falei anteriormente, dentro de uma pergunta, o que se conjuga é somente os special verbs quando forem be, have e do. Dentro de pergunta, os únicos verbos que são conjugados, ou seja, que muda com o he, she, it, por exemplo, são do, be e have. Do faz parte desse trio. Então, o que aconteceu? Esse does veio para cá, virou do. Por que o does virou do? Por causa da regra que eu acabei de falar, ok? O único cara que pode ser conjugado dentro de uma pergunta é o special. Só que o special, ele mata no peito, joga pro gol. Ele fala assim, não, pode deixar. Do, você tá aqui como verbo normal, eu vou lá pra frente inverter com o he e eu vou ser conjugado.
Então, he does the dishes vira does he do the dishes. Eu falei que ia ser um pouquinho mais incrementada essa aula e realmente está sendo, tá? Mas, basicamente, se você não entendeu, volta e assista isso novamente, porque não é muito difícil e a salvação está no fato de que na última aula você vai ver vários exemplos disso. Você vai meio que instantaneamente saber transformar statements em questions por prática, tá? O que realmente forma fluência não é a compreensão gramatical. Ela é auxílio para que você entenda como é que funciona, para que quando você tiver alguma dúvida você possa parar, pensar, formar essa frase e a partir dessa formação de frase você pegar a fluência através da prática, mas é a prática em si que nos torna fluente, então dá para você pular às vezes esse conceito se você não entendeu por completo e ir para a prática. Então não fique desesperado, ok? She has. Ela tem. Does she have? Mesma coisa. She has é ela tem alguma coisa. Ter alguma coisa é um verbo normal. Ela tem. Pertence a ela, ok? Aqui o que acontece, como é pergunta, o have aqui não tá de auxiliar nessa questão. Poderia ser has she, porque o has também é auxiliar. Ele também é special. Então a gente poderia fazer she has como statement e has she. Gramaticalmente, pode. Ok? Pode. Eu só não escrevi aqui porque eu queria passar um pouquinho mais dessa parte do do, que realmente é um verbo muito usado para fazer pergunta. Mas existem essas duas formas. Ou has she como pergunta, ou então does she have. O does, super-herói, conjugado, porque é she, e o have fica aqui. Agora, eu posso fazer does she has? Não. Somente um verbo na frase pode ser conjugado quando é uma pergunta, e esse verbo precisa ser o special, tá? Special quando é do, be ou have. Como aqui esse have não está fazendo a função do special, ele fica no que a gente chama de infinitivo, have. Ele não muda. Ele não é conjugado, ele fica paradinho. She have, does she have, ok? Lembre-se que existe também has she aqui como outra opção. It has finished, que é um tipo de frase um pouco mais avançado, porque é isso ou aquilo tem acabado, ou isso acabou. É um tipo de passado que você vai aprender em outros vídeos, é um tipo de passado alternativo que nós não utilizamos em português praticamente nunca. Mas o que isso indica? O que você está apontando aqui é o finished. O has, ele está aqui como auxiliar. Não é ele tem terminado. O terminado que é a função aqui principal. O has, ele está tentando dizer alguma coisa sobre o tempo, sobre a duração disso. Mas ele aqui, ele só auxilia. Ele não é o verbo central. Aí o que acontece? Ele, como special verb, que é, vai, inverte com it, e ele é conjugado. Por quê? Special verb inverts in the question e ele é um dos três do, be, do e have, que pode ser conjugado. Então, has it finished? It has finished. Has it finished? É isso. Simples. Parece que é bem complicado, mas não é complicado. Não se preocupe. Essa aulinha aqui é um pouco mais pedreira, realmente. Na aula número 5, eu vou te dar algumas dicas, uns tips and tricks, inclusive uma maneira em que nativos não fazem absolutamente nada disso que eu acabei de ensinar nessas últimas 4 aulas para você e você vai entender o porquê. Te vejo lá. Take care.